Fala Fiel, no vídeo de hoje, mais um programa Band Esportes, onde Versone trouxe informações de dentro do timão. Créditos na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações e bora para o vídeo. Agora, quem voltou de férias e voltou com tudo e precisa correr, é o Corinthians, né? Porque vai ter a pré-Libertadores aí. Parece que essa semana aqui vai ser um treinamento, vai ser um negócio intensivo, treinos de manhã e de tarde, físico, não sei o que tal, para os caras estarem na boa para o primeiro jogo da pré-Libertadores, certo? E o Garro chegou, não falou nada, não quis falar e tudo mais. Ele desembarcou em São Paulo, a imprensa foi lá no aeroporto para tentar falar com ele. No final, saiu por alguma saída alternativa ali, encontrou alguma saída alternativa, não quis falar. E a imprensa conseguiu pegar até o Ramon, o Romero, um monte de jogador que estava chegando em São Paulo, mas o Garro não pegou. Se apresentou agora de manhã, junto com todos os demais jogadores, uniforme de treino novo aí na cor roxa também, e treina hoje 2 períodos, depois também intensifica no CT. Alguns garotos, como por exemplo o João Pedro Choca, estava emprestado lá no Ceará, está de volta, o Kaique também, enfim, nem foi para a Copinha, o zagueiro Renato também não foi para a Copinha, então alguns indícios aí de que, sobretudo no primeiro momento, até porque daqui a pouco, gente, já tem estreia daqui em 8, 9 dias, os times vão estrear no Campeonato Paulista, né? Não vai ter nem tempo de pré-temporada nenhuma, então tá lá o Memphis começando sua pré-temporada agora, ele deve achar uma loucura, ele deve ter chegado no CT, e aí, quando que tem o primeiro jogo? Daqui 8, 9 dias. Não, vocês estão loucos, né? Não deve ser isso, não, é assim. Então, o Corinthians acho que vai cuidar dos seus principais jogadores, dar um trabalho de base física melhor durante um período um pouco maior, e deve começar um time bem ali alternativo no começo do estadual. Lembrando, o Corinthians tem 4 pré-libertadores importantes. A primeira, dia 19 de fevereiro. Então, acho que tem que priorizar isso daí, deixar os caras chegarem bem para os 2 jogos contra os venezuelanos. Passando, deve pegar o Barcelona de Guayaquil na outra pré-libertadores. São 2 para passar, para ir para a fase de grupos. Então, você tem que tomar esse tipo de cuidado também. Mas é isso. O Corinthians voltou hoje aos trabalhos. Já tinha feito alguns exames de vista, ortopédico, cardiológico já no final do ano passado, e aí a bola começa a rolar um pouco mais cedo, ganhou tempo aí na reta final do ano passado. Ô, Massa, tá tocando o meu interfone aqui, mas tudo bem, a gente deixa rolar. O que eu queria perguntar para você é se vai ser uma coisa meio geral nesse começo de estadual. Todo mundo vai meio com reserva. O São Paulo vai viajar para os Estados Unidos daqui a pouco. Eu falo sobre isso, as pessoas ficam bravas. Ontem, lá no meu Debate Raiz, que é um programa muito bom, consolidado, teve discussão sobre isso, a turma fica brava comigo. Mas eu, cara, esse assunto até me cansa um pouco, porque eu não quero, vou repetir, eu não quero acabar com nada, eu não quero deixar ninguém desempregado, eu não quero acabar com o estadual, né? Mas ele entrega 44 milhões, ganhar dos rivais é ótimo, ser tricampeão brasileiro, ser tricampeão paulista é muito bom, né? Ver os rivais, Santos, São Paulo, Corinthians aí, né? Que não conseguem ganhar o estadual. Os clássicos são ótimos, tem que se preparar para os clássicos, mas tu chega no final do ano, o campeonato estadual só é bom, só é ruim para quem perde. Porque para quem ganha também já chegou em março, ninguém se lembra disso. Os jogos são maiores que o campeonato, né? Você pega aí os clássicos, São Paulo e Corinthians, Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo, são jogos que são maiores que o campeonato. E tem uma coisa que as pessoas precisam entender de uma vez por todas. Eu não quero convencer ninguém, mas não é mais o campeonato que foi, entendeu? Em 93, aquilo foi um campeonato histórico, maravilhoso, sensacional, né? Agora, o São Paulo ganhou o estadual e não saiu da fila. Só saiu quando ganhou a Copa do Brasil, porque as pessoas não valorizam mais o estadual desse jeito, né? É preciso arrumar uma nova fórmula. Você precisa valorizar as rivalidades regionais que morreram.
não tem mais Taubaté e São José, não tem mais os jogos Botafogo e Comercial. Eles precisam estar regionalizados, jogarem o ano inteiro. E depois você separa alguém aí para o final. Talvez alguém deu essa sugestão de você fazer 4, 5 jogos no final do ano, né? Porque tem sempre essa coisa, mas o Brasil tem muito time grande e os times grandes nem todos vão ganhar. Azar, meu, sabe? Talvez seja uma oportunidade para quem está fora de tudo. Se o Palmeiras tivesse fechado o ano com o estadual, talvez teria sido mais interessante depois de fracassos nas Copas e não conseguir ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, agora as pessoas ficam bravas quando eu falo isso. Paciência. Não dá. É um negócio inacreditável. Tem um monte de jogo, um monte de jogo ruim. Aí você fala, você vai, o Palmeiras vai jogar lá contra o Noroeste. Porra, o ingresso é um rim, cara. Caríssimo pro torcedor da região ir lá. Um negócio que não faz muito sentido para mim, né? Mas eu respeito a opinião dos outros. Agora, o Vessa, ainda sobre o Corinthians, nesse bolo todo com pré-Libertadores, o Corinthians trata o estadual como de que forma, você entende? Certamente sem prioridade, porque você tem esses 4 jogos, né? Eles esperam que sejam 4, né? O torcedor espera, a princípio só 2, você tem que passar pelo primeiro mata-mata para ir para o segundo. Então, num primeiro momento, vai ser a prioridade total. Só que você tem muitos jogos até lá, né? Nós estamos falando do final de fevereiro. E como está tudo muito complicado, né? Vai jogar a cada 3 dias. Aliás, tem um recortezinho por conta dessa pré-Libertadores. Aí o Corinthians vai chegar a jogar em 6 dias, 3 jogos, sendo que o sexto dia é o Palmeiras no Allianz Parque. Então, e a viagem anterior é a mais longe, que é Novo Horizonte. Então ele recebe o Noroeste, Novo Horizonte e Palmeiras em 6 dias. Vai ser essa maluquice. Então, eu acho que a parte física dos jogadores, o cuidado com o corpo dos caras, talvez seja mais prioridade do que tudo nesse início, porque vem coisas, desafios muito maiores, montanhas maiores para você subir depois. E se você estourar os caras agora, se você abusar dos caras, a hora que vier as montanhas de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e quem sabe uma fase de grupos da Libertadores, os caras não vão estar numa condição tão boa, já vão ter um certo desgaste. Então você tem que tomar bem cuidado nesse início, por isso a colocação de alguns desses garotos aí, como o Kaique, como o zagueiro Renato, como o próprio João Pedro Choca, que está voltando aí do Ceará de empréstimo. Então o torcedor vai ver time bem alternativo, bem modificado, e eu acho que tem que ser assim. O Corinthians perdeu alguns jogadores, como agora o Fagner foi para o Cruzeiro, o Pedro Henrique está indo para o Ceará, o Rony, que poderia voltar, mas tem muito volante, está indo para o Mirassol também. O Caetano foi para o Japão, acabou o contrato. O Matheus Araújo acabou o contrato, está indo para o Ceará também. O Juan Oliveira, que se recuperou de lesão na reta final, está indo embora também. Ou seja, você não está perdendo nenhum titular, não tem nenhum grande problema em termos de qualidade, só que você está perdendo muita mão de obra. Jogadores que certamente, por exemplo, o Caetano poderia estar jogando para o André Ramalho descansar no estadual. Não é a mesma qualidade. Paciência, cobertor curto, não tem o que fazer. O Pedro Henrique, eu não acho ele um grande craque, ele poderia ajudar bastante no campeonato estadual. Então, o Corinthians optou por manter os seus titulares todos, não trouxe ninguém até agora, 0 contratação, porém liberou esses caras que eram caras de compor elenco, mas que nessa hora, com o calendário tão maluco que vem pela frente aí apertado, esses caras poderiam ajudar. Não muito, mas certamente poderiam ajudar. Vou repetir o que eu disse aqui. Tirando Palmeiras e Cruzeiro, a galera está contratando pouco. É uma janela de poucas contratações. É um aqui, outro ali. Tem um frisson de que, meu Deus, estão contratando, está todo mundo rico. É o Palmeiras e o Cruzeiro. Agora, o Bidon renovou, é isso? Ele tinha um contrato já grande, até começo de 29. O que o Corinthians fez? Eu acho que o Corinthians percebeu que a multa nacional era baixa.
Por quê? A multa nacional, para o exterior, você põe quanto você quiser, 50 milhões de euros, 100 milhões de euros. Eu cheguei a baixar uma vez uma petição de um processo do Everaldo, o Everaldo, hein, tinha 50 milhões de multa, 50 milhões de euros para o exterior. Então, a do exterior você põe quanto você quiser, não tem problema. Só que a nacional é 2.000 vezes o salário do camarada. Então, se você tiver um salário muito baixo, você pega clubes aí, Bahia City, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. Cara, e que você olha lá e fala, peraí, um moleque desse daqui tem um salário desse, vezes 2.000 vezes o salário, é isso? A multa dele é 20 milhões, 30 milhões. Os caras vão lá, pagam a multa e ele vai embora. Então, o que o Corinthians fez? Pegou lá, deu uns meses a mais de contrato, só para constar, e deu um aumento salarial e divulgou 370 milhões a multa para o futebol brasileiro. Aí você divide pelas 2.000 vezes, ele dá para saber até que ele está ganhando 180 mil reais por mês, um salário muito bom para um garoto, né, obviamente, e aí você está calçado e tranquilo com uma multa de 370 milhões nacionalmente. E para o exterior é de 100 milhões de euros, dá mais de 600 milhões de reais. Eu acho que aquela tipo de renovação só para você se calçar um pouquinho mais, uma precaução, e ele, sinceramente, se ele terminar o ano, já vinha falando desde 24, né, o quanto esse garoto, desde o começo da minha participação no G4, enfim, falando de Bidon, falando, ó, vem aí o menino, é assim, assim, eu acho que é daqueles que, se ele passar da próxima janela do meio do ano aí, eu vou ficar bem surpreso, e vai ser papo de 25, 30 milhões de euros, porque ele é muito diferente, é um volante muito diferente, muito bom, e o Corinthians tem uma meta, né, quase 200 milhões de reais para vender de jogador, acho que dá 180 por orçamento, que ele vai ter que fazer com venda de jogador, e o Bidon certamente é o ficha 1 nessa possibilidade de entrada de grana, essa grana extra, grana limpa, né, que você fala, que é a grana de venda, né, você não gastou R$1 com o Bidon até agora, não sei, um salário ali na base, um dentista, um alojamento, uma verbinha de ajuda, enfim, coisa bem... E tudo que entrar agora é por isso que o Palmeiras, com esse monte de molecada da base sendo vendida a milhões e milhões, está nessa situação financeira. Porque você gasta muito pouco numa formação. Quando eu falo muito pouco, é perto do que se paga numa Série A de Campeonato Brasileiro. O molecada tem salário de 10 mil, 12 mil, 8 mil, 16 mil reais. É mais ou menos os destaques ali de base ganham isso. Para depois entrar milhões e milhões e milhões de euros. Então, essa é a maior saída que os clubes têm para mim, para sair do atoleiro financeiro, vai ser sempre a molecada, e o Bidon é alguém que vai ajudar, como foi agora, né? Moscardo, 20 milhões de euros, Wesley, 20 milhões de euros, Murilo, 13 milhões de euros. Enfim, você junta aí, ó, só tá dando 50 e poucos milhões, só 3 garotos, agora só do ano passado. Então, é isso que tem que fazer um clube que está endividado como o Corinthians. Agora, indiscutivelmente, é daqueles caras que se pintar uma proposta boa, vai vender, né, Massa? Porque o Corinthians também precisa vender. Só que é um cara bom, né? Aí você tem que. Eu sempre falo, eu tenho uma ideia aqui, que não sei se vocês vão comprar. É claro que você não pode pedir um jogador de fazer uma negociação, mas acho que os clubes poderiam interferir e fazer um trabalho com os empresários, com as famílias dos jogadores e buscar na Lei Pelé pelo menos mais um ano, né? Porque é muito difícil, o jogador não fica aqui, né? Aqueles que ficam é porque demoram para amadurecer e às vezes a gente encerra a carreira deles. Muitos encerram carreira, mudam de profissão, vão fazer outra coisa, porque também existe um teto que espreme muito a categoria de base, mas não tem outro jeito. Do jeito que as coisas estão funcionando desta maneira, não há como o clube ir contra, não só pelas suas necessidades financeiras, mas pela família. E tem outra coisa, tem uma relação, entre aspas, tá? Eu não estou achando o termo. Eu ia falar promíscua, mas ela não é adequada. Tem uma relação de forças, porque o jogador saiu da lei do passe e foi para a lei do empresário. E o empresário, ele faz concessões aos clubes
Então, como qualquer outro negócio, por exemplo, eu tenho soja in natura para vender e o Tiras quer comprar filé de soja e o Versa fabrica filé de soja. Então, a gente faz aqui um combinado. O Versa compra a soja minha, faz o bife e vende para o Tirone. O Isso. futebol funciona assim, cara. Então, o empresário, às vezes, ele tem dinheiro para receber, às vezes, ele facilitou uma chegada de um jogador para trazer outro lá na frente. E aí, o clube, cara, tem que lidar com essas questões. Então, por exemplo, a questão do Andrés e da participação do Bertolucci, por quê? Porque existe boa relação, existe um ganha-ganha aí. Todo mundo vai ganhar com isso. Ninguém, só o clube é que vai pagar. Então, o clube hoje ele é refém dos empresários. O jogador era refém da lei do passe. Hoje ele é, entre aspas, refém do empresário e o clube também, porque eles não são autossuficientes. Então não tem como resolver isso. E tem tudo que a família do jogador coloca ali. A gente quer ir embora, o dinheiro vai jogar fora e tal. É muito difícil segurar, quase impossível. É. Ó, para fechar o assunto Corinthians, Vessa, o G Podcast fala assim: queria saber do Vessone o que ele pensa sobre a Pogba no Corinthians. Vi jornalistas Aê! falando que mandaram uma proposta. Confirma? Agora sim. Esse assunto aí, para mim, ele está morto desde que a Fatal Model tentou patrocinar o Corinthians. Ali sim, ela ia aportar um valor alto, até acima do que vale uma propriedade no ombro ou na barra inferior. E aí esse dinheiro seria disponibilizado. Ali eu vi que podia acontecer mesmo da situação estar perto. Tirando aquela vez, isso antes do Natal, hein? Não tem novidade nenhuma aí. O Corinthians está bem parado. Tem gente falando em zagueiro também. Não acredito, o João Pedro Troca está voltando para ser o quinto zagueiro no lugar do Caetano. A gente avisou aqui. É um Corinthians que tem que pagar muita conta em 24, tem muita parcela para pagar, terceira parcela de Garro, parcela atrasada de Ranieri, mais a última do Ranieri, a do Mateuzinho atrasada, mais uma em setembro, duas do Félix Torres, tem parcela do Charles, tem parcela do José Martínez, é muita parcela, foram muitas compras em 24 que vai estourar muita dessas parcelas. Não estou dizendo que elas estão atrasadas, mas os compromissos estão aí a serem pagos. Então, o torcedor tem que ter um pouco de consciência nesse sentido. A diretoria não trouxe ninguém, fez um esforço danado, está fazendo, não perdeu nenhum titular. Eu acho que esse é o maior reforço que o Corinthians vai ter, é se não perder nenhum titular, gente.